Olá, minhas queridas, meus queridos. Nesta aula nós vamos dar início à construção desse nosso dashboard, que vai analisar dados de uma planilha de fretes. Nós já usamos essa planilha de fretes lá no nosso módulo bônus do Power Query, e nós vamos utilizar Power Query, vamos utilizar Power Pivot aqui, vamos usar bastante recursos interessantes. Então, o que a gente consegue analisar com esses dados? Então, eu consigo analisar por ano, então cliquei aqui, vou selecionar um ano, 96, vai mudando todos os dados, 97, 98, posso limpar esses anos para mostrar os 3 anos, posso ver por via, então eu consigo analisar por via, em dois mapas, um gráfico de rosca, um gráfico de um gráfico de barra, né, 3D, um gráfico de linha. Então aqui a gente consegue analisar várias informações, inclusive aqui as informações dos cartões. Posso ver também por país, então aqui eu consigo ver a situação de cada país, como é que ela está nesse período aqui. Então é bem legal, gente, bem legal mesmo, tá? Então, espero que você esteja animado para construir esse painel. De uma forma, você vai ver que é uma forma muito simples. Nós vamos usar basicamente tabela dinâmica e algumas funções, porque alguns gráficos não permitem que a gente crie um gráfico com base em dados de uma tabela dinâmica, tá? Só por isso, senão a gente usaria só tabela dinâmica. Legal? Só deixa eu tirar isso aqui daqui, voltar para mostrar tudo. Vamos criar uma planilha nova, e nessa planilha nova, então, nós vamos começar a construção. Os dados que nós vamos usar, deixa eu abrir ele aqui. Então, os dados que nós vamos usar é dessa planilha de fretes, né? Onde eu tenho aqui os pedidos, uma planilha com os pedidos, uma tabela dentro de uma planilha, uma outra com os clientes, outra com as vias e outra com os funcionários, tá? Então, basicamente isso que nós vamos trabalhar lá no nosso painel. Eu vou fechar essa planilha, que nós não vamos usar ela para criar tabelão nenhum. Nós vamos obter os dados através do Power Query, tá? Então vamos lá, eu vou aqui na guia dados, obter dados, eu quero de um arquivo do Excel. Então vou pegar aqui a planilha fretes, e aqui eu vou marcar, então, selecionar vários arquivos. Aqui eu não vou me estender muito, gente. Aquilo que já tem lá no módulo do Power Query, eu não vou me estender, tá? Aquilo que não tem, daí eu vou explicar com mais calma. Então aqui, vou dar preferência para a tabela, vou marcar as 4 tabelas que eu quero e vou clicar em transformar dados. Legal, aqui eu já tenho as minhas consultas, então. Essas consultas aqui, gente, o que eu vou fazer? Vou tratar elas, né? Então, a minha TB cliente, eu vou aqui tipar os dados, já está como texto, TB funcionário. Aqui, ID do funcionário, eu vou mudar para texto, lembra que eu falei que tudo aquilo que é ID, que é código, CPF, essas coisas assim, eu não trabalho como número, tá? Porque eu não vou fazer nenhuma operação matemática com ela, então eu mudo tudo para texto. Funcionário, o nome do funcionário já está aqui como texto. Vou para TB via, deixar a TB pedidos por último. Aqui vou mudar para texto. Descrição da via já está como texto. Ok. Agora TB pedidos. Aqui, número do pedido. Vou mudar para... Aqui, gente, eu vou fazer o seguinte até eu vou tirar essa etapa aqui de tipo alterado, que nós vamos criar algumas coisinhas a mais aqui. Por quê? Eu quero... tem um indicador lá que é a média dos dias de entrega. Então, o que é o dia de entrega? É a diferença entre a data do pedido e a data de entrega, tá? Então, essa minha tabela aqui, essa minha consulta, eu vou criar aqui uma coluna com a diferença de datas. E como é que eu faço isso? Então, eu vou aqui adicionar coluna, e eu quero aqui uma coluna personalizada. Vou chamar essa coluna aqui, ó, dias entrega. E aqui eu vou usar uma função da linguagem M, que é a função duration, tá? Duration eu posso fazer a duração em horas, minutos, segundos e em dias. Eu quero em dias, então eu vou usar a função duration
Days, está aqui, ó. Então já está selecionada, basta dar um tab. E o que eu quero calcular essa duração em dias? É a minha data de entrega, porque a data de entrega é sempre posterior, né? Então, eu pegar a data maior menos a data do pedido, que é a data menor. Fecho parênteses e pronto. Ela já criou aqui a minha coluna. Eu só vou colocar essa coluninha aqui do lado só para... não precisava, não mudaria nada, tá? Mas eu gosto de deixar mais tranquilo assim, tá? Aqui eu vou agora fazer o quê? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a tipagem dos dados, vou clicar aqui na guia transformar. Então aqui, gente, eu vou selecionar todas as colunas. Ó, então eu seleciono a primeira, vou até lá ao final, seleciono com o Shift e clico na última. E agora que eu vou detectar tipos de dados. Então ele já detectou os tipos de dados, aqui fez algumas alterações, eu só vou corrigir aquilo que eu quero diferente um pouquinho, tá? Por exemplo, o número do pedido ele deixou como número. Eu vou deixar isso aqui para texto, tá? Texto. Vou substituir. ID do cliente já está como texto. ID do funcionário também vou deixar como texto. Lembra que é um código, um ID. Data do pedido já está como data. Data de entrega. Dias de entrega já está como número inteiro. Via eu vou mudar para texto também. Frete, ele deixou com 2 casas decimais. Eu vou mudar para moeda, tá? Eu gosto mais de trabalhar como moeda porque é uma moeda. E aqui, cidade de destino está como texto, país está como texto. Então já tenho as minhas... já criei as minhas... a tipagem dos dados, já dei uma trabalhada nos dados. O que eu preciso agora, gente, é criar uma tabela calendário, tá? O que é uma tabela calendário? Nota que eu tenho 2 colunas de data aqui. E eu não tenho dias, digamos, eu não tenho todas as datas aqui desse período. Por exemplo, 4/7/96 é a primeira data, mas eu gostaria que tivesse desde o primeiro dia do ano. Quando eu quero fazer uma comparação ano com ano, eu preciso de uma tabela calendário, tá? E até porque depois eu quero usar com uma segmentação de dados para trazer o mês, trazer o ano. Então, criar algumas situações onde eu preciso de uma tabela exclusiva para a data. E eu vou relacionar ela depois. Porém, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar nessa etapa aqui. Eu já vou fechar e aplicar aqui, vamos salvar. Então, ó, fechar e carregar para. Eu não vou colocar dentro do Excel esses dados, tá? Eu vou só apenas criar conexão e adicionar estes dados ao modelo de dados, beleza? Só isso que eu vou fazer. Então, já criou aqui. Na próxima aula, então, nós vamos criar a tabela calendário. Eu vou explicar, com o decorrer da criação das tabelas dinâmicas, você vai entender bem certinho por que eu vou usar essa tabela calendário, tá? Essa tabela calendário a gente foca mais no curso de Power BI, mas aqui no Excel, para um dashboard, ela é muito importante, muito interessante ter ela, tá? Facilita muito a nossa vida. A tabela calendário é uma tabela onde ela mostra todos os dias do ano, e ela sempre começa no primeiro dia do ano e termina no último dia do ano. Então eu tenho 3 anos aqui, eu vou ter 3 anos de datas, tá? Então 365 dias vezes 3. Eu vou ter uma lista de datas, uma tabela de datas, onde cada data vai ter qual é o ano dessa data, qual é o mês dessa data. Eu posso inclusive pegar dia de semana, posso fazer várias operações com isso. Então isso facilita muito a nossa vida no trabalho lá no dashboard. Mas isso vamos deixar para a próxima aula para que o vídeo não fique muito longo. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula.